Hello guys, how have you been? I hope you're great. Guys, check it out. Live número 22, a penúltima do ano. Como falar os verbos com final ed, que são aqueles regulares, tanto passado quanto particípio, terminam com a letrinha ed. Um exemplo, to play, passado played, played, e o particípio, que é o final a do eduído, aquele da coluna da direita nas nossas lições, played. Também, a pronúncia vai ser o mesmo, passado e particípio, assim como a escrita também. Falaremos nessa live só sobre os verbos regulares e também como é a pronúncia, que se divide em três formas. Ou ela pode ter final id, quando o ed tem som de id, quando o ed tem som de t, de tatu, e quando o ed tem som de d de dado. Direto ao ponto. Vamos então falar quando o verbo com ed tem som de id. Ele só acontece com os verbos regulares, como eu já mencionei, e esse som só vai acontecer quando ele estiver no passado, o verbo da coluninha do meio nas nossas lições, ou o particípio, aquele da coluna da direita. E agora nós vamos abordar o ed, verbo com ed, quando ele tem som, pronúncia de id. E no último item desse slide, eu coloquei dois verbos como exemplo. O precisar de, to need, termina com d de dado, e no passado eu vou precisar falar needed, needed. O outro exemplo é o verbo permitir, que é o permit. Ele termina com T de tatu. Permitted. Observe que entre parênteses, depois de cada verbo, na última dica desse slide, eu coloco entre parênteses como se fala, adaptado a fala para o nosso português, sendo que a sílaba em caixa alta é a sílaba tônica. E o did, destacado na cor amarela, é aquele para poder demonstrar que o ed vai ter som de id. Needed, permitted. Outros exemplos, olha só que legal. To rent, alugar, termina com T. No passado, rented, mas eu falo rented, rented, como está entre parênteses. E assim essa demonstração vai ter com todos os verbos aí que eu vou mencionar desse slide agora, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Próximo, to want, querer. Passado, wanted, wanted, como se encontra entre parênteses também, o jeito que se fala. To attend, frequentar, termina com D de dado. No passado, coloco ed, na fala, attended. Coluna da direita, decidir. Decide, percebe que o decide, ele termina com E. E no slide anterior, nós apontamos na última dica que o verbo vai ter som de id no passado, quando termina com T ou com D. Porém, o decide, qual é a última letra marcante na fala? O D. Porque a letra E de elefante, quando é a última letrinha da frase, ela normalmente não tem relevância na fala, ela não é considerada, quando é um ezinho só. Então, nesse caso, decide, a letra marcante vai ser o D. No passado, decided. Próxima, convidar, invite. No passado, invited. E a última, respect, tanto invite quanto respect terminam com T. Jogando para o passado, acrescenta ed, respected, respected. Beleza? Agora vamos para o segundo som do ed. Quando os verbos com ed terminam com T de tatu. Isso ocorre quando o verbo termina com todas essas letrinhas destacadas na cor amarela que está neste slide. Aí, quando você adiciona o ed, a fim de colocar o verbo no passado ou no particípio, tal qual já foi mencionado nos slides anteriores, vamos ter o som de T, como nos dois exemplos da última dica desse slide. O jump termina com P. No passado, acrescento ed. Só que na fala, vai ficar como se fosse entre parênteses. Jumped, jumped, jumped. E o laugh, que significa rir, laugh, termina com H. Coloco o ed para direcionar o verbo no passado. Lembrando um ponto importante, tá? Esses verbos com ed, eles só vão para o passado quando forem frases afirmativas, porque negação e interrogação eu tenho o didn't e o did. E para fazer cada um deles, negação com didn't e pergunta com did, o verbo permanece na sua forma normal. Dá uma olhadinha aí na live número 3, número 4, que é referente ao passado, caso ficarem com alguma dúvida. E o laugh termina com H, coloca o ed para direcionar para o passado, mas na fala, laughed, laughed. A fala termina com T, tanto em left quanto em jumped. Mais verbos desta maneira. To cook, cozinhar. Acrescento o ed, que é o verbo, ao lado. Na fala, cooked, cooked. Termina com T. To brief, que é fazer um resumo para alguém. Passado, briefed, briefed. Observa que vai ter som de T também. Próxima, to mix.
Tudo da coluna da esquerda no slide que eu estou apresentando para vocês. To mix, misturar. Acrescento ed para jogar no passado, que é o verbo depois da vírgula. Misturar na fala mixed. Mixed. O X, boa parte das vezes, vai ter um som de CS. Por isso que eu coloquei entre parênteses mixed, com CS juntinhos, que é a maneira para representar o X. Coluna da direita, to ask, perguntar. No passado, asked. Asked. Terminando com T. To drop, que é o próximo verbo, deixar cair, baixar, reduzir. No passado, quando as últimas 3 letras do verbo forem a consoante, vogal, consoante, eu dobro a última letra, nesse caso é o P de pato, para daí sim acrescentar o ED. To drop, mas na fala não vai mudar absolutamente nada, tá? Então eu vou ter to drop, dropped, dropped. Todos esses verbos vão terminar com som de T, quando eu quero dizê-los, acrescentando o ED referente ao passado ou particípio. E na última, to brush, escovar. Coloco o ED para jogar esse verbo para o passado, fica brushed, brushed. Certo? Falamos até o momento, verbos com ED, que tem som de id no final. E agora vimos os verbos com ED, que tem na fala o som de T de tatu. Observem bem a diferença entre eles para impactar na tua fala. E o mais importante, quando você vê alguns verbos que tu não viu aqui, que é novo, que termina com ED, procura abrir e desenvolve essa habilidade por conta, colocando esse verbo e ouve para entender a pronúncia, e depois fala, pô, qual seria o final dele? Seria com final T? Com final id? Com final D? E vai fazendo a pronúncia a fim de criar padrões, e tu reconhecer as falas sem ter que se atentar à regra, ficando comum conforme tu ouve, conforme tu pratica. Isso pouco a pouco vai dar cada vez mais autoridade rumo à fluência que tu estás procurando. As I was saying, como eu estava dizendo, agora é hora de falar nos verbos com ED, quando acrescentando ED, o som vai ser com D de dado. E ele ocorre quando o verbo termina com todas essas letrinhas destacadas na cor amarela, neste slide que eu estou mostrando. E quando acrescento ED, após o verbo terminar com todas essas letrinhas aí, o som vai ser de D de dado. E os exemplos, que é a última dica desse slide, call, chamar, acrescento ED, called, mas na fala vai ficar called, called. A L juntinhos vai ter som de O, portanto, called. Agree, termina com E, não consta na lista acima. Só que o verbo, naturalmente, ele já tem um som de I, agree. Então eu só vou colocar o D para poder remeter ao passado, e ele vai ter som de D, diferenciando o presente, agree, do passado, agreed. Agree, presente, significa concordar, passado, agreed. Isso acontece com alguns verbos com a letra E, porque nesse caso, o agree, ele termina com duplo E, por isso que ele vai ter o som de I. E jogando para o passado, acrescentando o Dzinho apenas, agreed. Mais verbos desta linha. To allow, permitir. No passado, allowed. O verbo allow é o primeiro da coluna da esquerda do slide que eu estou mostrando. E entre parênteses, após o significado em português em cada um dos verbos, vai ter a sílaba tônica, onde ele se destaca, e percebe que todas as alternativas entre parênteses, a última letrinha vai ser o D de dado, porque esse D de dado em cada uma delas vai representar a pronúncia do ED quando for passado e particípio. To allow, allowed. Permitir. To carry, carregar. No passado, carried. To carry, carregar. No passado, carried. To clean, limpar. No passado, cleaned. Cleaned. Coluna da direita, to explore, explorar. No passado, explored. Explored. To answer, a penúltima da coluna da direita, responder. Respondi no passado, acrescentando ed, answered. Answered. E to listen, ouvir no passado, listened. Listened. E vamos criar frases. Criar frases, por quê? Por exemplo, na primeira, she needed us yesterday morning. She needed us yesterday morning. Need termina com D de dado. Nesse caso, nós vimos que, acrescentando ed, vai ter som de id. Se tu estás com dúvida como é o som, tenta os 3 sons. Ed com som de id, ed com som de D de tatu e ed com som de D de dado. Vamos lá, primeiro com id. She needed us yesterday morning. Ok. Se eu colocar só o D depois de need, she needed us. Não vai. Se eu colocar só um sonzinho de T,
She needed us. She needed us. É muita força de maxilar, de boca, não é fluido. She needed us. She needed us. Também não. She needed us. Eu posso juntar tudo. She needed us. She needed us. She needed us yesterday morning. Ela precisou de nós ontem de manhã. Mesma situação na segunda frase. Pô, allow, no passado. Vamos tentar com id. I allowed my son. I allowed my son. Parece meio forçado. Vamos tentar com D de tatu. I allowed my son. Ok, vamos ver com D. I allowed my son. I allowed my son. I allowed my son. I allowed my son. Pô, com D encaixa melhor. Confia na tua intuição, normalmente tu vai estar certo. E se tu errar, caso for confrontar em alguma aula ou em algum aplicativo para poder ver a pronúncia da palavra, ainda assim vai ter ganho, porque tu vai saber agora como é a pronúncia correta. Então, aqui, nesse caso, allow vai ter só som de D de dado. I allowed my son to go to the dance club by himself. I allowed my son to go to the dance club by himself. Eu permiti, no intuito, eu deixei o meu filho ir para a danceteria por conta própria, sozinho. E a última frase, ask, coloco ed. Vamos tentar o som de id. He asked me. He asked me. Meio forçado. Vamos tentar com D. He asked me. He asked me yesterday. He asked me yesterday. Meio forçado, parece que eu estou forçando a fala. Vamos tentar com D de tatu. He asked me. He asked me. Encaixa melhor. Por quê? Porque a letra K no final, ao eu agregar, quando eu agrego ed, o ed vai ter som de T. He asked me yesterday about it, but I didn't understand what he meant. Ele me perguntou isso ontem, mas eu não entendi o que ele quis dizer. Vai fazendo esse teste com frases no passado e traz dúvidas para a aula. Vai ser muito positivo, com certeza. E desenvolve o teu feeling em saber como é que vai ser o som da palavra com ed. Isso vai dar muita potência e vai deixar o teu raciocínio cada vez mais rápido na hora de falar o idioma. Os verbos com final ed, eles são usados apenas no passado, que são os verbos da coluna do meio nas nossas lições. E como eu mencionei no início do vídeo, em frases afirmativas, que são os exemplos desse slide aqui. Percebam que eu não fiz nenhum exemplo na negação e nenhum exemplo na pergunta, porque caso eu usasse as três frases na negação ou pergunta, eu teria que usar need, allow e ask, respectivamente, porque didn't, negação, e o did na pergunta seriam os responsáveis por colocar essa frase na negação. E, como já mencionado também, a última dica desse slide, os verbos com final ed também podem ser no particípio, que são os verbos da coluna da direita nas nossas lições. Só que nós vamos conversar sobre isso em lições futuras, em lives futuras. A quick look into the future. Um olhar rápido aí para o futuro. As próximas lives. A última do ano vai ser no dia 16. Como foi o seu 2023? How was your 2023? Essa aí eu só quero conversar com vocês acerca de metas, acerca de objetivos. Vamos gravar esse vídeo aí, vai ser bem importante também colocar essa live nos estudos de vocês, visto que um ano está se findando, o outro vai começar e todo mundo está cheio de objetivos, metas, então eu acredito que vai ser uma boa conversa de alinhamento. E encerro o vídeo com uma frase muito legal da Surama Jurdi, que diz: a gratidão faz a gente enxergar a vida com outros olhos. Thank you so much, guys. Thank you for your time. Take care. If you have any questions, let me know, and see you next live. Bye-bye.